Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. Ele abriu os olhos. Um teto branco brilhante. O cheiro picante de desinfetante. A sensação de uma cama dura nas costas. Jin-Woo imediatamente percebeu onde ele havia aberto os olhos. Um hospital. O hospital ainda era um lugar que Jin-Woo poderia chamar de lar em seu trabalho. Afinal, havia rumores de que havia uma sala só para ele aqui. Jin-Woo sentou-se direito. Levando a mão até o peito, ele sentiu a batida regular de seu coração. Eu estou vivo. Não apenas vivo, todo o seu corpo se sentia mais leve que o normal. Comparado ao peso que sentia quando normalmente abria os olhos aqui, algo era diferente. Era como se ele acordasse depois de um bom descanso em sua própria casa. O quê? Apóstrofo. Quando ele se lembrava da cena antes de desmaiar, era um milagre impensável. A espada caindo. As estátuas que o cercavam. Mesmo que, de alguma forma, ele tivesse se esquivado da espada, seria preciso uma parte de caçadores de rank A para derrotar os inimigos naquela sala. E eu saí de lá vivo. Foi tudo um sonho. Felizmente, há uma maneira fácil de descobrir. Jin-Woo olhou por baixo do cobertor que cobria. Se fosse tudo real, ele teria perdido uma perna. Então, você recuperou a consciência. Jin-Woo endireitou as costas e virou a cabeça para a frente. Peço desculpas se te surpreendi. Aspas. Infelizmente, não podemos nos dar ao luxo de atrasar mais tempo. Aspas. 2 homens, vestidos de terno preto, caminharam em direção à cama. Jin-Woo inclinou a cabeça e perguntou. Posso perguntar? Quem são vocês? Ele não reconheceu seus rostos. Um dos homens com um cabelo curto e estilo militar entregou-lhe um cartão de visita. É de onde nós somos. Aspas. Jin-Woo leu o cartão que recebeu. Associação de Caçadores Coreanos, DVC, chefe de seção Woo Jin-Cheol. Departamento de Vigilância de Caçadores. De todos os departamentos da Associação de Caçadores, o Departamento de Vigilância de Caçadores, DVC, é o único dos caçadores encarregado de monitorar e manter os caçadores na linha. Fazia sentido que fosse preenchido com caçadores de alto nível. O que o Departamento de Vigilância quer comigo? Woo Jin-Cheol puxou uma cadeira e sentou-se. O outro homem que parecia ser subordinado dele fez o mesmo. Com o físico dos 2 homens próximo a ele, Jin-Woo sentiu uma grande pressão. Eles começaram a explicar a situação. Enquanto ele ouvia suas palavras, Jin-Woo ficou surpreso. Eu estive dormindo por 4 dias. Você por acaso se lembra de alguma coisa antes de perder a consciência? Eu acho que sim. Você poderia, por favor, nos contar sua lembrança? Deixando de lado os detalhes da voz misteriosa, ele se lembrou de tudo. E então é quando você perdeu a consciência, está correto? Sim. Quando abri os olhos, estava aqui. Aspas. Woo Jin-Cheol e seu júnior trocaram olhares. Como as vítimas do incidente não apareceram, eles estavam perdidos em relação à situação. Claro, eram eles que queriam saber o que aconteceu com Jin-Woo. Como eu acabei aqui? Uma grande corporação cuidou dessas coisas. Aspas. Isso é. Woo Jin-Cheol explicou sem jeito. O Departamento de Vigilância de Caçadores e a Guilda Baeco chegaram ao local do incidente, apenas para descobrir. Com uma grande contagem de membros, a Guilda Baeco era uma das 5 maiores guildas da Coreia. Se eles foram atraídos para a situação pela associação, isso significava que a associação havia reconhecido a magnitude do perigo. Jin-Woo engoliu em seco. O que aconteceu lá? Para encontrar? Nada. Tudo desapareceu. Nenhum traço de qualquer estátua ou aquela estátua de Deus. Apenas o caçador San Jin-Woo inconsciente, deitado no meio da sala. Aspas. O quê? A expressão de Jin-Woo era de descrença. Nós também não podemos acreditar. Se houvesse alguma lacuna ou desconexão entre as declarações dos sobreviventes, ou se não tivéssemos encontrado os restos das outras vítimas, poderíamos ter suspeitado de alguma outra possibilidade. Aspas. Woo Jin-Cheol coçou o queixo.
Fazia 6 anos desde que ele foi despertado como um hacker e começou a trabalhar na DVC. Ele sentiu como se tivesse visto tudo desde então, mas esta foi a primeira vez que ele se deparou com algo assim. Mesmo depois de checar as outras guildas e contatar agências estrangeiras, ninguém nunca tinha ouvido falar de sobreviventes. E é por isso que... É apenas uma teoria no momento. Wu Jincheol começou com cuidado. É inegável que havia entidades perigosas naquela sala. Mas alguém ou algumas pessoas cuidaram de todos eles. Até que o portão fechou, nenhuma existência sobrenatural saiu disso. Aspas. Eles tiveram que considerar todas as possibilidades, não importa o quão improvável. Depois de muita deliberação, a associação chegou a uma possível resposta. Wu Jincheol olhou para Jin Woo e continuou. Caçador San Jin Woo nem pode ter sofrido um segundo despertar. Segundo despertar, literalmente despertar após o despertar, mas abreviado para segundo despertar devido ao uso como substantivo na passagem, não vai causar impacto na história. Um segundo despertar. Os olhos de Jin Woo se arregalaram. Foi um evento raro, em que uma pessoa que despertou sofreu outro despertar. Mais comumente conhecido como redespertar, quase todos os caçadores que despertaram novamente após o seu primeiro despertar receberam uma quantidade incrível de poder. Em circunstâncias normais, o poder que alguém recebeu após o despertar não poderia ser aumentado. Como tal, o poder de um caçador foi fixado na quantia que eles receberam em seu primeiro despertar. Este não foi o caso dos caçadores reavivados. Saltando sobre seu limite original, houve casos em que caçadores de rank C se classificaram como A e caçadores de rank B se tornaram rank S. Real Awakening, esta é uma tradução mais literal que a outra. Wu Jincheol engoliu em seco. San Jin Woo. Se ele sofreu um segundo despertar e alcançou um poder de rank S, não, talvez até poder maior, é possível que ele tenha cuidado sozinho dos monstros descritos pelos sobreviventes. O funcionário da associação recordou os inimigos das histórias horripilantes. Especialmente aquela estátua de Deus, os sobreviventes. Descreveram como ele podia desintegrar um caçador de nível C apenas com seus feixes dos olhos. Para matar aquele monstro em um estado inconsciente, de que tipo de poder eles estavam falando aqui? Na preparação de tal possibilidade, a associação colocou uma moratória sobre a informação concernente e exigiu o silêncio de todos os envolvidos. A razão pela qual San Jin Woo foi colocado em uma sala privada e fornecido a melhor assistência médica. O coração de Wu Jincheol acelerou. Talvez, há uma chance de que a Coreia possa obter um caçador de nível nacional. Nation Level. Nação país igual a mais poder autoridade igual a mais nível igual a. Eu encurtei para nível nacional. Para cujo poder do indivíduo poderia superar o das armas nucleares. O número de caçadores de nível nacional em todo o mundo é de um dígito. Wu Jincheol continha sua excitação com o pensamento de um poder ter nascido em seu próprio país. Felizmente, é fácil confirmar o despertar de uma pessoa. Wu Jincheol gesticulou para seu subordinado. Traga isso. Aspas. E o homem foi até a esquina e cuidadosamente tirou algo de uma sacola. Isso é. Wu Jincheol respondeu antes que Jin Woo pudesse terminar sua pergunta. É uma ferramenta para medir o poder mágico. 2 pontos bastante direto, poder mágico igual a mais dispositivo de medição. Era uma versão portátil do dispositivo de medição oficial da associação, localizado em sua sede, mas a diferença em suas capacidades não era tão grande. Apenas coloque sua mão aqui. Aspas. Ele gesticulou em direção ao núcleo mágico embutido na parte superior do dispositivo. Um tamanho de um punho humano. Sua cor preta era uma reminiscência de um buraco negro. O núcleo era algo que veio de uma besta mágica rank A, um item de grande qualidade. Vendo seu olhar silencioso em direção ao núcleo mágico, Wu Jincheol olhou novamente com uma expressão brilhante. Isso será crucial para nossa investigação do incidente. Podemos pedir sua cooperação? Aspas. Jin Woo assentiu. Redespertar era uma coisa dos seus sonhos. Se isso realmente acontecesse com ele,
Isso mudaria completamente sua vida. E eles estavam se oferecendo para verificar isso de graça. Porque ele não deveria aceitar. Ele colocou a mão no núcleo mágico, e a pedra respondeu irradiando uma luz fraca. As testas dos funcionários da associação se umedeceram com suor frio. Então a luz ao redor do núcleo mágico desapareceu. Removendo seus óculos de sol, Wou Jin-cheol verificou os resultados. Seus olhos começaram a tremer com o que ele viu. Isso não pode ser. Não importa quantas vezes ele tenha verificado, os números continuam os mesmos. Como isso poderia ser? Como poderia o poder mágico de um homem que tem as qualificações para obter uma licença de caçador ser apenas 10? Mesmo estando no nível mais baixo da hierarquia, a média de poder mágico num caçador rank ainda estava entre 70 e 100. Comparado a isso, San Jinwoo estava pouco acima de uma pessoa comum. É um redespertar. Se for, que posição estou agora? Jinwoo cerrou as mãos suadas. Olhando para as respostas da equipe do DVC, ele suspeitava de um ótimo resultado. Enquanto isso, Wou Jin-cheol analisou os dados históricos de Jinwoo e os resultados atuais. Seu primeiro resultado foi 12. E 4 anos depois, 10. Abaixou em 2, mas isso ainda está dentro de uma margem de erro. Portanto, não foi culpa do dispositivo de medição. Os poderes de San Jinwoo eram simplesmente incrivelmente fracos. À custa de um milagre. Concluindo que aquele tempo foi perdido, Wou Jin-cheol levantou-se da cadeira. Vamos embora. Sim, senhor. Jinwoo começou a falar com os 2 homens que estavam fazendo as malas. Espere, por favor, diga alguma coisa. Wou Jin-cheol acenou para o jovem. Obrigado pela sua cooperação. Se você se lembrar de mais alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Movendo-se como se estivesse em outro lugar, os 2 homens saíram rapidamente do hospital. O quarto do hospital parecia apertado até pouco tempo atrás, mas agora estava vazio. Jinwoo esfregou a nuca. Acho que não foi nada depois de tudo. Agora que ele pensava sobre isso, além do fato de que sua condição estava ótima, nada mais parecia diferente nele. E mesmo que ele tivesse passado por um redespertar, era provavelmente impossível derrotar todos os inimigos naquele lugar. Eu me pergunto se o caçador Shojong, o soldado mais forte, ou o caçador Gokon HE, o rank S entre os ranks S, poderiam tê-los acertado. Como ele nunca tinha visto aqueles 2 em ação, ele não tinha como saber. Há muitos segredos por trás dos caçadores rank S, cujas existências eram altamente consideradas como as nuvens no céu. Foi nesse momento de contemplação que ele observou alguma coisa. Na frente de seus olhos, as palavras flutuavam no meio do ar. Você tem mensagens não lidas. Ponto de interrogação. Ele fechou os olhos e os abriu. Você tem mensagens não lidas. As letras flutuantes não desaparecerão. Ele balançou a cabeça e esfregou os olhos, mas as palavras ainda permaneciam. Ele colocou as palmas das mãos na testa e abaixou a cabeça. Além de ouvir vozes, agora estou vendo coisas. Aconteceu alguma coisa na cabeça dele. Ele lembrou a condição conhecida como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Tendo perdido um grande número de companheiros, sua própria vida chegando à beira da morte. Mas, antes que ele pudesse chegar a essa conclusão simples, havia algo mais persistente em sua mente. Ele estava olhando para as pernas. A perna que foi limpamente removida pelo escudo da estátua agora estava presa novamente ao seu corpo, como se nada tivesse acontecido. Um templo escondido em uma masmorra dupla, a voz em sua cabeça, a cura espontânea de sua perna e agora esta mensagem. Muitas coisas estavam acontecendo. As ocorrências não foram instâncias separadas, mas conectadas de alguma forma. Quando ele chegou à conclusão, os pensamentos que nublaram sua cabeça se esclareceram um pouco. Ele levantou a cabeça. Com a agitação se extinguindo e sentindo-se mais alto,
Sua curiosidade voltou-se para o conteúdo da mensagem. Talvez contivesse as pistas que podem ajudá-lo a resolver os muitos mistérios. Ele esticou as mãos para as palavras flutuantes. Eles passaram por eles. Acho que não é uma tela sensível ao toque. Apóstrofo. Ele estava muito acostumado com um smartphone e não conseguia pensar em outro jeito enquanto se perguntava como abriria a mensagem. Recordou os seus últimos momentos no templo. Ah, certo. Aspas. Lembrou-se de sua última interação com a misteriosa voz através das palavras. Então eu deveria apenas dar os comandos na minha cabeça ou falar em voz alta. Para testar sua teoria, Jinwoo repetiu todas as frases que ele poderia pensar que poderiam funcionar. Confirmar. Mensagem. Confirmar mensagem. Verifique a mensagem. Ver. Eu vou ver. Mostrar. Mostre-me. Vírgula, o que você quer ver tanto? Ele virou a cabeça para a voz. Espreitando através da porta entreaberta, sua irmãzinha em seu uniforme escolar estava olhando friamente para ele. Jinwoo estava sem palavras. Um opa que faz um pedido aos céus para algo. Opa igual a, assim como a Jussi, um substantivo comumente usado na Coreia. Um jeito de as irmãs pequenas ligarem para os irmãos mais velhos. Também é usado para a população geral entre pessoas não relacionadas. Ele não conseguiu encontrar as palavras para explicar. Você machucou sua cabeça? Sua irmãzinha perguntou da porta. Jinwoo sacudiu a cabeça. Não. Aspas. Não consolado por suas palavras, os olhos de sua irmã estavam cheios de preocupação. Você está realmente bem, certo? Eu te disse. Sim. Aspas. Sua irmãzinha bufando, quando ela começa a se aproximar dele com uma gaze perfurante. Jinwoo levantou a guarda quando sua irmãzinha começou a bater nele. Eu lhe disse para parar de se machucar. Você sabe o quanto eu estava preocupada. Ponto. Desculpe. Aspas. Todo mundo parece se dar bem, porque você fica se machucando o tempo todo. Ponto. Desculpe. As mãos que o golpeavam lentamente perderam a força. Eventualmente, Jinha ficou com a cabeça baixa, lágrimas caindo pelas bochechas. Jinwoo deu um tapinha nas costas de sua irmã, fazendo o melhor para confortar. Ele segurou as lágrimas que estavam se formando em seus próprios olhos. Pensar que eu estava preparado para deixá-la para trás. Graças a Deus ele havia retornado vivo. Olhando para este momento, ele percebeu quantas vezes chegou perto da morte. Foi como estar em um pesadelo. Jinwoo voltou seu olhar para as palavras suspensas no ar. Você tem mensagens não lidas. E ainda parece que não acordei. Ele não conseguia entender o significado por trás das palavras. Ainda assim, o que ele poderia fazer? O mais importante foi o fato de ele poder voltar para a família. Sniff. Felizmente, sua irmã parou de chorar. Infelizmente, seu discurso pela sua condição continuou por mais uma hora. Então você entende. Se você se machucar novamente, eu largarei meus estudos e vou direto arrumar um trabalho. Assim você não precisará mais trabalhar como um caçador novamente. Aspas. Uma fala afiada e penetrante que não combinava com seu rosto bonito. Ela era verdadeiramente a sua irmã. Eu entendi. Aspas. Jinwoo assentiu em resignação. Depois de receber sua confirmação várias vezes, Jinha se levantou, satisfeita. Onde você está indo? Escola. Eu só tenho permissão para te visitar, mas eu tenho que voltar. Aspas. Certo. Os exames de admissão da faculdade são no próximo ano. Aspas. Embora ela não pudesse se dar ao luxo de ter um professor particular, Jinha ainda conseguiu se tornar uma das melhores alunas da escola. Seu objetivo era se tornar uma médica. A menina que não podia ficar sozinha com os videogames se tornou uma estudante fervorosa quando sua mãe adoeceu há alguns anos. Jinwoo queria fazer seus sonhos se tornarem realidade. Espere, videogames. Seus olhos de repente se abriram. Eu estou indo. Aspas. Jinwoo rapidamente pegou sua irmã, que estava saindo. Jinha. Aspas. O quê?
Quando você joga um jogo? Jinha sorriu. Eu não jogo hoje em dia. Há tão pouco tempo até que eu esteja no meu último ano. Eu sei, mas eu ainda queria perguntar uma coisa. Sobre o quê? Opa, você tem jogado jogos ultimamente? Embora ela tenha parado há algum tempo, ela foi muito boa em seu passado. Como tal, a pergunta de seu irmão despertou seu interesse. Jinwoo continuou a olhar para as letras flutuantes e perguntou: se eu tiver uma mensagem não lida em um jogo, como abro ou acesso ela? Primeiro, você tem que abrir a caixa de mensagem. Aspas. Abrir a caixa de mensagem? Ring. No momento em que ele pronunciou as palavras abrir, um bip eletrônico seguiu a abertura da caixa de mensagem. Você tem 2 mensagens não lidas. Bem-vindo ao menu do jogador não lida. Missão diária. A preparação para se tornar poderoso chegou. Não lida. Jinwoo sentiu-se cheio de alegria. Funcionou. Surpreso pela súbita aparição de felicidade em seu rosto, Jinha perguntou ansiosamente: o quê? O que é isso? Você precisa da minha ajuda? Aspas. Jinwoo balançou a cabeça com firmeza. Não, eu quero experimentar sozinho. O que aconteceria com ele? Eu não quero ouvir de minha própria irmã que sou louco. Então Jinwoo engoliu as palavras que ele queria dizer e se despediu dela. Jinwoo voltou ao seu quarto depois de verificar o elevador. Não posso repetir o mesmo erro. Clique. Fecha. Para evitar qualquer atenção indesejada, ele trancou as portas. Terminando sua preparação, Jinwoo se sentou ao lado de sua cama. Bem-vindo ao menu do jogador não lida. Missão diária. A preparação para se tornar poderoso chegou. Não lida. A primeira mensagem parecia familiar para ele. Onde foi isso? Eu definitivamente ouvi esse antes. Ele começou com a primeira mensagem. Abrir. Ring. Este sistema quer ajudar com o crescimento do jogador. O não cumprimento deste sistema pode resultar em uma penalidade. Sua recompensa foi recebida. Ah! Ele se lembrava agora. Foram as palavras que ele ouviu antes. Disse algo sobre um jogador naquela época também. Mas, assim como naquela época, ele não tinha ideia do que isso significava. Sistema. Crescimento. Penalidade. Recompensa. Foi uma fila de significados pouco esclarecedores. O que está ajudando a crescer e o que é gratificação? Ele achou difícil aplicar essas palavras de videogames antes. Ignorando o significado das palavras por enquanto, ele foi para a próxima mensagem. Daily Quest, a preparação para se tornar poderoso, chegou. Não lida. Culpe. Jinwoo engoliu o título suspeito da mensagem. Seu batimento cardíaco acelerou. Abrir. Apóstrofo. Ring. Quest diária. A preparação para tornar-se poderoso. Faça 100 flexões, incompleta, 0, 100. Faça 100 abdominais, incompleta, 0, 100. Faça 100 agachamentos, incompleta, 0, 100. Execute 10 km, incompleta, 0, 10. Atenção, caso não consiga completar a Daily Quest, irá resultar numa Penalty Quest. Jinwoo gemeu depois de confirmar a mensagem. Suspiro. O que é isso? Busca diária. Além disso, uma preparação para se tornar poderoso. Ele esperava mais do que apenas exercícios com um título como esse. Pelo menos, era certo que ele completou os exercícios na missão, seu corpo provavelmente melhoraria um pouco. Qual é o crescimento e recompensa que o sistema falou? Agora que penso nisso, ele lembrou que aqueles com problemas internos deveriam ouvir sua voz interior em algum livro anterior. Acho que estou apenas alucinando o que meu corpo está me dizendo. Suas palavras sem sentido no ar. Mais ainda, quão ridículo era, que desapontado. Se você pode se tornar forte assim, quem já não teria feito isso? Ele balançou a cabeça em descrença. Ele se sentia patético na expectativa de encontrar todas as respostas nessas mensagens. E, eu não me importo. Apóstrofo. Jinwoo foi para a cama na cama. Ele olhou para o teto. Ponto. Aspas. Embora ele não estivesse fazendo nada em particular, o tempo passou rapidamente.
Quando ele começou a sentir o peso do silêncio em todo o hospital, ele de repente se sentou. Ainda que. E se isso trouxesse mudança? Meio em antecipação, ajudado em suspeita, o pensamento de eu deveria apenas tentar ocorreu em sua cabeça. Não vai machucar, apesar de tudo. Apóstrofo. E se ele apenas tentasse levemente com os movimentos? Depois de pensar um pouco, ele tomou a decisão de tentar. Levemente esticando depois de sair da cama, ele tentou fazer flexões sem entusiasmo. Em vez de ficar no chão, ele se levanta no ângulo e se afasta da cama. 1, 2, 3. Começando em 1, ele rapidamente desceu a linha. 97, 98, 99, 100. Aspas. Terminando o que começou, ele chegou à sua 100ª flexão. Ao contrário de sua expectativa, nada parecia mudar. Exceto por seus braços ligeiramente doloridos. Ponto. Então agora o que? Aspas. Ele está de pé com um sorriso no rosto. Bem-vindo a se tornar um jogador. Leia, missão diária. A preparação para tornar-se poderoso chegou. Lida. As mensagens anteriormente não lidas tornaram-se lidas. As palavras que diziam que ele tinha mensagens não lidas tinham desaparecido, mas ele não tinha mais intenção de continuar se entretendo. Ele sentiu que tinha feito o suficiente. Sem nenhum arrependimento, ele fechou a janela da mensagem. Com um bocejo, ele voltou para a cama. Em resposta a mover-se depois de tanto tempo, ele começou a sentir-se sonolento. A janela do lado de fora brilhando laranja do sol. Já é a tarde. O homem do departamento de vigilância de caçadores previu que ele seria hospitalizado pela associação. Com isso em mente, Jin-Woo não foi apressado. Vou pedir ao hospital para fazer alguns testes, para me certificar de que estou completamente saudável. Apóstrofo. Ele pensou enquanto estava deitado na cama. Tenho certeza de que as alucinações devem desaparecer depois de algum tempo. Apóstrofo. Suas pálpebras se fecharam devagar. Logo ele caiu em sono profundo. Tique-tique-tique. Enquanto ele dormia, o relógio na parede oposta continuava a pulsar. Com o passar do tempo, as mãos do relógio apontaram para 11 horas, 59 minutos e 57 segundos. Tique. 58. Tique. 59. Tique. 60. O relógio apontou para as 12 horas, 0 minutos e 0 segundos. Ring. Você não conseguiu concluir a missão diária. Você irá para a zona de penalidades por um período definido. Fechar colchete. Rumble. Tio. Jin-Woo abriu os olhos para um intenso tremor que sacudiu todo o seu corpo. Terremoto. Ele disparou e agarrou a cabeceira ao pé da cama. O tremor era tão forte que ele achou difícil aguentar. Rumble. Tio. Mas a cada segundo que passava, os tremores pioravam. De repente. PSSSH. A estrutura da cama que ele segurava com toda a sua força quebrou. Não, ela desapareceu de suas mãos. Ele verificou as mãos. Não havia sinal do estrabo da cama. Em vez disso, havia algo nas palmas das mãos dele. Areia. PSSSSSH. Restos das armações na cama se transformaram em areia, e o tremor ficou ainda mais forte. Rumble. Tio. Uak. Incapaz de aguentar, ele acabou sendo jogado para fora da cama. Jin-Woo gritou quando ele saltou para cima e para baixo em seu quarto. Um por um, o seu quarto se transformou em areia. Uaaah! Batida. Jin-Woo de repente encontrou-se incorporado em alguma coisa. As pontas dos dedos dele sentiram a suavidade da areia ao redor dele. O tremor de terra havia parado. Cospe. Enquanto cuspia a areia que entrava em sua boca, ele levantou a cabeça. Ponto de interrogação. Aspas. Ele encontrou-se no meio de um vasto deserto. Batendo na areia de seu corpo, ele estava em pé e olhou em volta. Em todas as direções, ele viu um campo infinito de areia, estendendo-se até o horizonte. Um deserto. Não há explicação para isso. Até hoje, ele estava descansando em uma cama de hospital no meio de Seul. Ele pegou um punhado de areia e deixou-o cair.
A areia caiu em linha reta no chão. Não há vento. Apóstrofo. Não apenas o vento, olhando para cima, não há sol, lua ou mesmo estrelas. Um céu vazio como tinta preta se derramava sobre uma tela. Ainda mais estranho, apesar da falta de uma fonte de luz visível, ele não teve problemas para ver o que estava ao seu redor. Onde eu estou? Em pânico, Jinwoo tentou entender a situação. De repente, ele ouviu o som da areia mudando. SSSSSSSS. A areia no chão ao lado dele afundando no chão. Usando toda a sua força, Jinwoo lutou para não ser sugado pelo redemoinho. Quando a área afundada se tornou aparente, Jinwoo mal escapou do sumidouro usando suas duas mãos. ARF, ARF, ARF. Enquanto ele se sentava ofegando, ele olhou para a depressão recém-criada no chão. A areia no ponto mais baixo do buraco estava fervilhando estranhamente. Jinwoo estremeceu ao perceber que um único passo em falso teria resultado em ele cair naquele buraco. Espera. Seus olhos se estreitaram. Não está fervilhando. Aspas. Olhando mais de perto, percebeu algo grande e pequeno sob a areia no fundo da depressão. Jinwoo levantou-se instintivamente. Algo não parecia certo. Confirmando suas suspeitas, um pilar de areia saiu do buraco enquanto ele caminhava para trás. Saa! Soando como uma cachoeira, a areia caiu ao redor dele, revelando que havia saído do buraco. Os olhos de Jinwoo se arregalaram. Uma ilusão. Uma centopeia gigante havia saído da areia. Screech! A forma totalmente revelada do monstro era mais alta que um prédio de 5 andares. Jinwoo engoliu em seco. Isso é impossível. E assim, era uma existência impossivelmente grande. Ele nunca tinha ouvido falar de uma centopeia deste tamanho antes. Mas não foi o tamanho da centopeia que chocou Jinwoo. Por quê? Porque há um nome flutuando acima da cabeça daquela coisa. Com o que ele está sonhando? Ele fechou os olhos e os abriu novamente. Nada havia mudado. O nome da centopeia flutuava acima de sua cabeça em letras vermelhas. Como um monstro de videogame. Centopeia de areia gigante com presas envenenadas. Ao lado de sua figura estranha e perigosa, tinha um nome que gritava para ele fugir, especialmente a parte presas envenenadas. Aos olhos de Jinwoo ficou muito claro, a partir do nome, o que aconteceria se ele fosse perfurado por eles. Jinwoo viu a boca da centopeia abrir e fechar novamente sem descansar. Parece que está com fome. Aspas. Naquela hora, um som tocou em sua cabeça. Ring. Missão de penalidade: sobreviver. Objetivo: sobreviva pelo tempo requerido. Tempo necessário: 4 horas. Tempo restante: 4 horas 0 minutos 0 segundos. Você está brincando, certo? 3 horas 59 minutos 59 segundos. A centopeia começou a se mover pela areia como se estivesse esperando. Slade. Espere. O quê? Jinwoo rapidamente se virou e começou a correr. Tropeçando, ele caiu e rolou no chão e rapidamente sacudiu a areia de sua cabeça. Seus olhos se arregalaram com a visão diante dele. Havia mais pilares de areia aparecendo na frente dele. Saa! Saa! Antes que ele prosseguisse, 7 cabeças de centopeia haviam se levantado do chão e estavam olhando para ele. Screech! Screech! O rosto de Jinwoo empalideceu quando ouviu seus gritos aterrorizantes. Merda! Exatamente 4 horas depois, ele reaparece no quarto do hospital. Colapsando. Deitado no chão de seu quarto, ele tossiu em agonia. Coug cuspir cuspir. O interior de sua boca estava seco. Seus olhos ardiam da areia. Jinwoo se esparramou no chão, gemendo. Ele não tinha forças para sequer mexer um dedo. O que? Isso? Uma nova mensagem apareceu diante do Jinwoo ofegante. Ring. Você completou a missão de penalidade. Suas sobrancelhas estão franzidas. Missão de penalidade. Ele fez algo para merecer punição. Pesquisando suas memórias, ele se lembrou da quest diária. Não pode ser. Ele lembrou que não tinha concluído ela. Você quer dizer, isso não foi
Uma alucinação. De fato, não foi uma alucinação. Nem um sonho. Não havia necessidade de verificar isso apertando suas bochechas. A dor de correr até sua respiração se esgotar, a dor de ser arranhado pelas pernas da centopeia, ele sentia todos eles mesmo agora. Foi tudo real. Ele quase havia encontrado sua morte momentos atrás. Isso, e, também, muito, pensar que algo como uma penalidade o jogaria nas garras da morte. Ao mesmo tempo, um temor agourento tomou conta dele. Se é isso que aconteceu com a missão diária, está tudo acabado. Como se fosse um aviso, o som eletrônico tocou. Ring. Assustado no início, ele relaxou quando percebeu que não era outra missão. A recompensa por completar a missão de penalidade chegou. Você gostaria de confirmar? SN. Recompensa. Apóstrofo. A palavra recompensa, infelizmente, Jin-Woo não tinha forças para se preocupar com qualquer coisa no momento. Foi um testemunho de quão dura tinha sido a missão de penalidade. Recompensa ou o que seja. Eu só quero descansar por agora. E com isso, ele caiu em um sono profundo. Ou não. Porque ele está no chão. Na manhã seguinte, sua enfermeira foi recebida com uma cena chocante quando entrou na sala. O paciente estava deitado no chão e havia areia espalhada pelo chão. Até as roupas do paciente estavam cheias de areia. A enfermeira jogou a prancheta no chão. Alguém venha ajudar. Logo, Dr. Joshi chegou. O que é que está? Conte porque o Sr. San está no chão. Eu não tenho certeza. Ele estava bem até a noite passada. Eu o encontrei assim agora. Aspas. Vamos colocá-lo na cama. 2. Aspas. Os dois colocaram Jin-Woo na cama. A mão de Jin-Woo, mas ninguém notou. Este fez um movimento brusco. Agora, vamos checar ele. Aspas. Joshi examinou a condição de Jin-Woo, mas não encontrou anormalidades. O que é isso? Ele está apenas dormindo. Aspas. Ele suspirou de alívio. A Associação de Caçadores solicitou cuidados especiais para esse paciente. Ele estava nervoso com medo de que algo tivesse acontecido com ele. Vamos apenas deixá-lo descansar. Ele parece estar em sono profundo. Aspas. Depois que ele falou, Joshi começou a sair quando tropeçou na areia. Ele, parece que devemos limpar este quarto um pouco, senhorita Yura. Vou deixar para você. Aspas. Entendido, doutor. Aspas. Quando o médico saiu da sala, relaxado de alívio, deixando dele aos cuidados da enfermeira Shoira. Foi bom que nada de ruim aconteceu. Afinal, não havia médicos ou enfermeiras que estivessem livres de seus pacientes. O hospital se dedicava ao tratamento de caçadores. Um caçador ser ferido sob seus cuidados. Feu. Acalmando-se, ela começou a descobrir como limpar o quarto quando notou algo no chão. Foi uma gota de sangue. Oh meu! Aspas. A gota de sangue caiu da mão do paciente que se estendia da cama até o chão. Surpresa, procurando alguma ferida na mão de Jin-Woo, segurou-a para uma inspeção. Virando para as costas da mão dele. Isso é. Ela viu traços de sangue fresco, mas sem cicatriz. Limpando o sangue, a mão estava completamente limpa. O seu corte sarou em um instante. Com preocupação, Yura olhou para o rosto de Jin-Woo. Ele parecia estar dormindo sem nenhuma preocupação com o mundo.